Xiaonei Número 81, a casa mais assombrada da China. A origem da casa. A Xiaonei Número 81 é uma mansão antiga no centro de Pequim, construída no início do século XX. A casa pertenceu inicialmente a missionários católicos franceses e, anos depois, passou para as mãos de autoridades chinesas. Ela ficou abandonada durante décadas e virou alvo de todo tipo de história. Ninguém permanecia lá por muito tempo. Trabalhadores fugiam, inquilinos desistiam. A casa foi apelidada de a casa que ninguém quer. Mas o que fez essa casa se tornar tão temida? A lenda dizem que nos anos de guerra civil na China, um oficial do Partido Nacionalista viveu ali com sua esposa. Quando o partido começou a perder poder, ele fugiu apressadamente para Taiwan, abandonando a mulher na casa, sem dar notícias. Desesperada e arrasada com a traição, a mulher se enforcou no sótão da mansão. Desde então, acredita-se que seu espírito nunca deixou o lugar. Relatos locais dizem que, durante a noite, é possível ouvir os passos da mulher caminhando lentamente pela casa, descendo as escadas, abrindo portas e às vezes sussurrando palavras como "Você voltou", esperando eternamente pelo marido que nunca mais apareceu. Outros dizem que o espírito da mulher atrai homens que se parecem com ele, como se estivesse tentando recriar o momento de reencontro que nunca aconteceu. O relato de Li Wei. Li Wei, um pintor de paredes, foi contratado para pintar o interior da casa. Era um bom trabalho com pagamento acima do normal, algo que deveria ter levantado suspeitas. No primeiro dia, Li Wei começou a trabalhar no andar térreo. Logo sentiu que a temperatura dentro da casa era muito mais baixa do que fora, mesmo com o calor sufocante do verão em Pequim. Ele ignorou e continuou trabalhando. Mas então ele começou a ouvir passos pesados no andar de cima. Pensou que fosse outro funcionário, mas estava sozinho. Tentou se concentrar, mas os passos pareciam cada vez mais próximos. O silêncio da casa era quebrado apenas por aqueles sons inexplicáveis. Na última noite, enquanto fazia os retoques finais, ouviu atrás de si uma voz sussurrando suave, feminina, mas gelada. Você voltou." Li Wei congelou. Quando se virou, não havia ninguém. Sentiu um arrepio profundo, como se estivesse sendo observado de muito perto. Ele largou tudo e saiu correndo da casa. Quando olhou para cima, viu uma mulher pálida de vestido branco parada na janela, olhando diretamente para ele. Nunca mais voltou. Muitos tentaram gravar ou investigar o local, mas equipamentos falham, câmeras travam, e aqueles que passaram tempo demais lá relataram pesadelos recorrentes e uma sensação de perseguição por semanas. Até hoje ninguém conseguiu explicar o que acontece naquela casa. Relato de uma estudante de medicina legal, 2022. Estávamos em aula, fazendo o exame externo de um corpo de homem atropelado. O professor nos deixou um tempo para anotar detalhes. Eu estava sozinha em uma das bancadas, de costas para os outros alunos. Quando olhei de novo, os olhos dele estavam abertos. Pior, pareciam fixos nos meus. Achei que fosse reflexo muscular, mas então ouvi nitidamente alguém sussurrar: "Me tira daqui." Desmaiei ali mesmo. Até hoje me pergunto se foi psicológico ou não. 3. A mulher que chorava. Relato de uma vigilante noturna de hospital, 2014. Eu fazia ronda nos fundos do hospital perto da sala do necrotério. Era sempre silencioso. Mas naquela noite eu ouvi um choro baixinho vindo lá de dentro. Achei que alguém tivesse invadido. Quando abri a porta, tudo estava como sempre, exceto por uma marca de mão no vidro do freezer onde guardavam uma mulher que havia morrido poucas horas antes. Ela tinha morrido de AVC. Estava sozinha no mundo, sem família. Na noite seguinte, escutei o choro de novo. Ninguém acreditou em mim. Pedi transferência no mês seguinte. Chamada perdida de um número desconhecido. Trabalhando no meu escritório até tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi por curiosidade, e do outro lado só tinha silêncio. Quando fui desligar, ouvi uma respiração pesada e um sussurro. "Estou na sua casa." Corri para trancar tudo, mas quando liguei para a polícia não encontraram nada. Desde então, sempre que meu telefone toca, fico paranoico. Carro na estrada deserta. Uma vez, dirigindo sozinho numa estrada deserta à noite, meu carro começou a falhar. Parei no acostamento e vi um carro parado mais à frente, com faróis apagados. Quando fui me aproximar,
O carro desapareceu do nada. Voltei correndo para o meu carro e minutos depois tudo voltou ao normal, mas até hoje não sei o que vi. Relato: o mistério da linha 375, o ônibus fantasma de Pequim. O caso real. Era uma noite fria em 14 de novembro de 1995, na cidade de Pequim, quando um ônibus da linha noturna 375 saiu da estação sul de Pequim com destino ao bairro Xiangshan. Tudo parecia normal. Os primeiros passageiros embarcaram e, ao longo do caminho, o ônibus fez algumas paradas. Já era tarde da noite quando 3 novos passageiros entraram. Eles usavam roupas antigas e pálidas e ficaram em silêncio sentados no fundo do ônibus. Um senhor de idade que estava no veículo começou a ficar inquieto. Observando os novos passageiros, percebeu um detalhe que o deixou apavorado. Eles não tinham pés. Na cultura chinesa, espíritos que não possuem pés são comumente descritos como almas perdidas ou fantasmas. Quando o senhor percebeu isso, criou uma confusão dentro do ônibus. Ele forçou um jovem passageiro a descer com ele na próxima parada, alegando que o jovem tinha tentado roubar sua carteira. O motorista e a cobradora, irritados, deixaram os dois descerem. Assim que saíram, o idoso revelou a verdade. Eu te salvei. Aqueles passageiros, eles não tinham pés. No dia seguinte, o ônibus nunca chegou ao destino. Ele desapareceu. Após 2 dias de buscas, o ônibus foi encontrado abandonado perto de um reservatório de água, longe da rota normal. Dentro estavam os corpos do motorista e da cobradora. Não havia sinal dos outros passageiros. O combustível ainda estava no tanque, mas foi descoberto que dentro da reserva de gasolina havia também sangue humano. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com os outros passageiros e o caso permanece sem explicação oficial. O caso nunca foi solucionado. Não houve confissão, testemunhas que explicassem o sumiço dos passageiros, nem resposta para o sangue no tanque de combustível.